a subida do Botafogo para a divisão de elite, a primeira divisão do Campeonato Paulista, o time de Ribeirão Preto vem profissionalizando o esporte com investimentos em estrutura, equipe e principalmente marketing. E para falar com a gente sobre esse assunto, vamos conversar com André Luiz Tibério, que é do Departamento de Marketing do Botafogo. Seja bem-vindo, André. Obrigada pela sua presença aqui com a gente, viu? Eu que agradeço a abertura do espaço. Bom, André, você que é o grande responsável por cuidar de toda a estratégia de marketing do Botafogo. Você pensa o que sobre marketing esportivo? Qual é a importância de se fazer um marketing esportivo bem eficaz? Olha, eu acho que nos últimos tempos o marketing esportivo é o que mais tem dado retorno para a empresa. O brasileiro é tocado a futebol, né, movido a futebol. Em Ribeirão Preto, o Botafogo renasceu depois da terceira divisão, e hoje a gente está na primeira divisão, renasceu, e isso, o Botafogo sempre foi vitrine. Agora, na primeira divisão, uma vitrine mais ampla para o marketing esportivo. Bom, isso começou em quais ações lá dentro, André? No que vocês pensaram, elaboraram? Foi na construção do passaporte? Foi numa placa nova para o estádio? Foi em trazer esses grandes jogos para cá? Como é que se deram essas ações? Em 2005, quando a gente assumiu, o marketing do Botafogo era complicado. O Botafogo não tinha credibilidade, não tinha estrutura nenhuma, e a gente pegou um clube totalmente ineficiente. E com visitas em empresas que a gente já conhecia, com empresários que a gente já confiavam no grupo, confiavam na gente, começou a se abrir espaço, foram investindo em placas, em camisa, e o Botafogo foi mostrando que era um clube sério, que realmente ia dar visibilidade para a empresa do investidor, né, e se tornou o Botafogo que é hoje, inclusive até com grandes empresas que atuaram em 2006, 2007 e voltaram hoje na primeira divisão. Bom, o fato de hoje o estádio Santa Cruz está sendo sede de grandes jogos, né? São Paulo, Palmeiras, visitando aqui a nossa cidade, isso ajuda também indiretamente ao Botafogo, fomenta a vontade do torcedor ir prestigiar. Como é que é isso para vocês? Sem dúvida. Financeiramente é ótimo para o clube, né? Entra uma receita, essa receita o Botafogo utiliza para o seu dia a dia. Em cada jogo entra uma receita? Entra uma receita, um aluguel do estádio e a diretoria administra isso para suas despesas. E também traz um movimento para a cidade, tanto para o torcedor local, que ele pode vir ver, assistir um jogo grande, né, um jogo de times grandes da capital, e depois animá-lo para vir assistir o Botafogo nos seus jogos aqui em casa. Agora, André, mata uma curiosidade aqui nossa. Quem é que decide quem vai jogar, quem não vai jogar, o local mesmo Como é que isso funciona nos trâmites aí do futebol? Isso é muito relativo, né? Tem o mandante, normalmente quem escolhe é o clube mandante, o clube que vai mandar no jogo. E a federação tem nos apoiado em alguns jogos que tem a dúvida para onde ir, eles ajudam direcionando para Ribeirão Preto. Tem mais estrutura, o clube tem capacidade para 30 mil pessoas. Então vocês fazem uma apresentação do Santa Cruz para a federação, para ter esse incentivo, para os jogos serem realizados aqui? Inclusive a federação investiu no estádio, tem um camarote só deles, né? Foi todo reformado, inclusive. E a federação também ajudou um pouco no gramado, placar eletrônico, as estruturas. Tiveram que cumprir algumas exigências da federação para esses jogos serem aqui? Não só da federação, como da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, né, para dar segurança. E o estádio ele foi completamente reformado. Tem alguns detalhes ainda que estão sendo reformados. Nesses 3 anos de gestão dessa equipe, desse pessoal que está lá, foi se fazendo aos poucos. As primeiras necessidades, depois foram fazendo os básicos, né? Depois foi melhorando a capacidade do estádio. Agora, vocês também tiveram uma iniciativa de fazer um passaporte, não é? Inclusive você, com uma tecnologia maravilhosa, tecnologia de Fórmula 1, André, como é que está isso? Então, o passaporte era um sonho dessa diretoria, era controlar o acesso. O acesso no Botafogo era complicado. No dia que nós subimos no jogo contra o Santo André, a bilheteria foi muito pequena para o tanto de gente que tinha no estádio. A gente, naquele dia, resolveu que não ia ter mais aquilo. O Botafogo ia ter uma bilheteria séria. Nós fomos a São Paulo, em contato com uma empresa que já trabalha com controle de acesso, que é a Admap Gráfica. Ela faz o Parintins, faz o Barretão, faz a Fórmula 1. A gente desenvolveu, no princípio eles não queriam muito, eles não queriam entrar em futebol, mas a gente conseguiu convencê-los e desenvolvemos um sistema que possibilita o torcedor a um único cartão, ele ter acesso aos 9 jogos no Paulistão em Ribeirão Preto. A Catraca ela tem 3 sistemas de segurança,
e ela vai ler os 3 sistemas de segurança em segundos e vai devolver o cartão já anulando o dia do evento. Quer dizer, se ele quiser entrar com 5, 6 parentes para os 9 jogos, ele vai ter um acesso só. E isso a catraca libera um acesso só, ele entra e depois é travado o cartão dele só para o próximo evento. Entendi, André. Isso foi super iniciativa. Foi um diferencial do Botafogo. Inclusive a Federação Paulista, isso é uma inovação que só vocês vão ter. Hoje o São Paulo parece que já copiou ou está fazendo alguma coisa parecida com a mesma DMAP. A DMAP nos procurou dizendo que o São Paulo havia entrado em contato com eles e queriam fazer uma tecnologia próxima do que o Botafogo fez. Só que Ribeirão Preto, acho que o Brasil ainda não tem esse costume, né, de comprar os jogos antecipados. Isso vai ser um trabalho, um projeto a longo prazo. Eu tinha certeza, também, né, de divulgação. Eu tinha certeza que ia ser um sucesso, mas não no primeiro campeonato. Então o Botafogo para 2010 deve manter esse projeto com mais adesões. O pessoal que comprou agora, comprou meio assim, na preocupação, será que vai funcionar, será que não vai? Chega no estádio hoje, não tem problema para entrar, a catraca é super rápida, a catraca é especial do passaporte. Para quem tem o passaporte. Para quem tem o passaporte é uma maravilha, ele entra com o passaporte, é um cartãozinho de crédito com uma tarja magnética, ele põe o cartão, tira, a máquina lê, põe no bolso de novo, vai, assiste o jogo, vai para casa, não precisa pegar fila para comprar ingresso em jogo grande, não precisa se preocupar em fila para entrar no estádio, é tudo muito tranquilo. E no futuro até a gente vai colocar isso para dentro do estádio em alimentação. Então, nesse momento, também. O passaporte pode ser adquirido ou não mais? Ou ele vai voltar a ser? Então, nós deixamos o passaporte à venda até o jogo do São Paulo. Ok. Depois do jogo do São Paulo, a gente tirou de circulação, né, de venda do passaporte. A gente deve colocar a venda de novo para os próximos jogos. A gente vai definir isso essa semana, com um preço bem reduzido, porque já passaram alguns jogos, né? Mas até o jogo do São Paulo estava à disposição. Hoje ainda não. Provavelmente amanhã ou depois, mais para frente. Agora, André, falando um pouquinho dessa volta, né, do Botafogo, que já foi campeão e depois caiu e agora é erguendo de novo. Paralelo a isso, as ações de marketing que foram realizadas, você pensa que uma coisa ajudou a outra, que o Botafogo conseguiu mais prestígio exatamente porque vocês estabeleceram uma estratégia de marketing para voltar a ter credibilidade de um time que tinha perdido, né? E muito, ainda mais porque chegou lá e de repente caiu. Veja bem, uma Patrícia, coisa ajudou a outra? Estratégia numa A3 não existe. Não existe, né, André? Não existe. O que você tem que fazer numa situação que estava o clube em 2005, 2006, disputou a A3? Você tem que pôr a cara para bater. Chega empresários que é de confiança, que você conhece, e fala, ajuda porque o clube está precisando, e todo mundo sabe que futebol é tocado financeiramente. Se não tiver dinheiro, não vai para lado nenhum. Não vai, né? Então, não teve uma estratégia assim. A única coisa que a gente batia muito, que era o nosso foco, era a credibilidade. O Botafogo não tinha crédito em nada, pelo histórico dele do passado. Né? Eu não gosto até de falar em administrações antigas, não tem nada a ver com isso, mas o que eu senti nos lugares que eu ia, as portas estavam fechadas. E hoje, eu vou ser muito sincero para você, Patrícia, muita gente me questiona, mas você é empresário de um ramo completamente diferente, não tem nada a ver com futebol, o que você está fazendo lá? E às vezes eu fico pensando o que realmente estava fazendo no Botafogo. Mas hoje, analisando o que era em 2006, 2007, como estavam as portas, e sabendo que hoje o Botafogo que dita as regras, saber que ele tem tanto crédito que ele pode escolher quem vem para a camisa, isso não é frescura não, isso eu estou sendo sincero. Hoje o Botafogo é referência em contrato. O Botafogo deu tanto crédito que até inadimplentes tinham placas lá. Nós não tiramos placas de quem não pagava até em 2007, 2008. O pessoal ia para o estádio, às vezes ficava com vergonha, poxa vida, eu estou com a mensalidade do clube atrasada nesse patrocínio assim, mas minha placa está lá. Por quê? Porque o Botafogo batia o pé na credibilidade. Então hoje o que me deixa muito contente é o seguinte, é o contrário, o Botafogo é completamente viável, você pode investir que você vai ter segurança. Muito respeitado o contrato. Agora, André, e como anda o quadro de associados do Botafogo? Você sente que também os torcedores, eles acreditam no time nessa volta, assim como o empresariado acreditou e está aí o resultado? Ou falta mais aquele, aquele incentivo, aquela força do torcedor mesmo para se tornar um associado e fazer o time crescer e aí virar... Eu vou ser muito sincero. Eu acho que Ribeirão Preto deixou muito a desejar. Acho que eu até não vou condenar o torcedor do Botafogo, porque ele tem até o direito de estar de descrédito depois de pegar um time na A3.
Mas depois de tudo que vocês estão vendo, que a cidade está vendo, um time completamente destruído, está na situação que está hoje, folha de pagamento em dia, contribuições em dia, água, luz, energia, tudo em dia. O time na primeira divisão, a cidade tinha obrigação de comprar o ingresso ou o passaporte, é a minha opinião. Era obrigação do torcedor falar, pera um pouquinho, alguma coisa mudou lá, vamos incentivar, vamos ajudar. Então você pega um jogo Botafogo e Guarani, ou Botafogo e qualquer outro time que dá 3, 4 mil pagantes, um estádio que tem 30 mil de capacidade, é muito pouco. Muito pouco. Quer dizer, é muito espetáculo para pouco público. Então eu acho que a cidade poderia e deve ajudar mais, incentivar mais, ir lá comprar o seu ingresso, ir lá prestigiar o clube, prestigiar o Botafogo, para manter o Botafogo na primeira divisão. E vocês estão procurando agir de que forma para incentivar isso? Vocês pensam nesse público para atrair mais gente, André? Veja bem, a gente ali anda com o pé no chão. A diretoria sabe que o que se vende no estádio hoje é meio ingresso. A maioria é meio ingresso, no Santa Cruz é meio ingresso. Então a gente disponibiliza muito mais, a carga de ingressos vem muito mais com meia entrada do que a entrada inteira. E isso a gente facilita. Tá, até existe ali muitos aposentados que vão, muitos estudantes. Então o que a gente faz? Sempre coloca o preço bem acessível, um ingresso de R$30 com meio ingresso vai ser 15, quer dizer, não é tão caro para assistir um jogo. Né? E prestigiar o clube que está na primeira. É um jogo de primeira divisão. É o melhor campeonato do país, o mais disputado, o mais competitivo, que passa para todas as TVs abertas e algumas fechadas. Então, precisa de prestígio, precisa da cidade incentivando. Bom, falando em prestígio, para a gente finalizar nossa entrevista, agora as expectativas geram muito em torno da Copa de 2014, né? Tem alguma chance da gente ter algum treino aqui? O Botafogo está se estruturando para tentar receber os treinamentos aqui, ser uma subsede. Okay. A Prefeitura também está trabalhando com isso, tem uma empresa que está correndo atrás disso também, e o Botafogo está esperando que a CBF nos coloque como subsede. Tá, e vocês estão batalhando em que sentido? Como essas ações estão sendo feitas, André? Existem algumas empresas que estão correndo atrás de patrocínio, de viabilizar isso. E o Botafogo também já mandou, a federação, a CBF já pediu um questionário, nós já respondemos, mandamos. A cidade tem tudo para receber uma subsede, o estádio também. Está aguardando só a CBF nos informar. Para atrair também grandes marcas, né? Muito patrocínio. Então quem quiser, está aberto? Como é que uma grande marca pode... Hoje o clube está com a camisa fechada e o patrocínio no campo aberto. Por quanto tempo? Como isso funciona? As placas em volta do campo, que é o que mais atrai o patrocinador, ela é da Federação Paulista. Nós não temos mais acesso. Mas o estádio ainda tem muros, tem publicidade em volta do fosso. E na camisa ela está completamente fechada. Para o primeiro semestre de 2009 não tem mais como. Mas a gente tem depois o segundo semestre, tem o Paulistão de 2010 também. Então a gente vai estar sempre aberto para negociação. Muito bom, André. Excelente campanha, viu? Um excelente ano, grandes ações para vocês do Botafogo. Parabéns pela luta. Muito obrigado. De vocês, muito merecida. Muito obrigada, André. E parabéns a toda a diretoria do Botafogo que realizou aí uma excelente campanha. Gente, o programa de hoje vai ficando por aqui e você pode aproveitar e acessar no site www.apptv.com.br e assistir o nosso programa onde quer que você esteja, tá certo? Obrigada pelo seu carinho. A gente se vê até o próximo programa. Uma excelente semana para você.